pessoal, bem-vindos ao Playtea! Hoje eu trouxe 11 dicas para você que é pai e mãe de uma criança autista e tem dúvidas de quais são os sinais, ou você que tem um filho que apresenta uma característica e outra de autismo de maneira isolada e você tem dúvidas de como identificar o que é o sinal, quais são os sinais, como você deve direcionar essa criança e o tratamento dessa criança. Bom, reuni as 11 perguntas mais frequentes que eu tenho recebido de vocês, principalmente pela nossa plataforma do Instagram. E se você ainda não nos segue, siga o nosso perfil no Instagram. A descrição vai ficar aqui embaixo desse vídeo, para também você ter acesso a mais dicas e conteúdos. Bom, então vamos lá. Os primeiros sinais de autismo, como nós já falamos aqui, e se você não assistiu o nosso vídeo anterior sobre isso, procura aqui no nosso rolinho de vídeos sobre autismo e quais os sinais de autismo. É muito comum eu receber perguntas de vocês e perguntas também no meu dia a dia profissional, no meu ambiente de trabalho, sobre o que é um sinal, o que é uma característica individual da criança, da personalidade dela, e o que não é da personalidade dela. E existem características que são muito marcantes do autismo, como o contato visual. O contato visual é a característica mais marcante que nós conseguimos observar com relação à socialização. Por quê? É através do contato visual que a criança consegue olhar o outro, perceber o outro, observar as ações do outro. Ela consegue perceber o ambiente à sua volta. Ela consegue perceber os objetos, os jogos, as brincadeiras. É o contato visual que vai proporcionar a essa criança toda essa exploração do mundo, todas essas características que ela vai aprendendo e também imitando. Nós já falamos aqui que as crianças aprendem por imitação. Então, se ela não observar e não olhar os comportamentos humanos, ela não olhar as ações, ela não observar os diálogos e como é que as outras crianças fazem a mesma ação, como ela vai imitar se ela não está observando? Então, observe o contato visual do seu filho. Observe se durante uma brincadeira ou durante um desenho, uma pintura, o seu filho olha você nos olhos. Quando o seu filho está inserido em um ambiente com muitos estímulos, como um parquinho ou até mesmo um aniversário, uma reunião familiar, se ele observa o ambiente em volta dele, se ele consegue perceber a mobília, por exemplo, da sala, da casa de alguém, se ele consegue perceber que tem um sofá, uma cadeira, uma estante, se ele consegue perceber que tem algumas crianças brincando naquele espaço, se ele consegue iniciar uma interação ou pelo menos observar a interação acontecendo e ter uma iniciativa de buscar essa interação. Esses são sinais muito marcantes e que são feitos através do contato visual. É o contato visual que vai proporcionar a essa criança todas essas observações que eu citei para vocês. É só olhando o que está acontecendo, olhando o outro, olhando o ambiente em que eu estou, olhando a sala, olhando o parque, olhando os pais, olhando os amigos, olhando os familiares, que ela vai conseguir aprender e, consequentemente, imitar. Então, não tem como nós exigirmos de crianças autistas que têm dificuldade em fazer contato visual e em perceber os ambientes que elas imitem ações e contextos sociais com naturalidade, sem um treinamento. Porque ela não conseguiu perceber, ela não conseguiu observar para imitar.
então ela vai precisar ser treinada para imitar. Então, essa é a importância do contato visual e o porquê você, que é pai e mãe de uma criança, precisa observar quais são os sinais que o seu filho tem dado com relação a esse contato visual. Outra característica importante que você precisa observar com a sua criança é atender chamados. Mas como eles funcionam? Você já percebeu se a sua criança atende quando você a chama pelo nome? Mas não é simplesmente chamá-lo pelo nome sem um contexto. A gente precisa colocar essa situação em um contexto. Então, vamos imaginar. A sua criança gosta muito de um desenho. E ele está assistindo esse desenho do seu interesse, que ele gosta muito e está muito concentrado. Depois de assistir esse vídeo, você vai querer treinar com ele ou testar se ele chama ou não, se ele atende ou não quando chamado. Então, você vai esperar ele ficar bem concentrado nesse vídeo que ele gosta muito ou brincando com alguma coisa que ele goste e seja do seu interesse. Então, você vai chamá-lo. Vamos usar o nome de João. Você vai esperar ele ficar bem concentrado e vai chamá-lo. João! E esperar para ver se ele vai reagir a esse chamado de alguma maneira. Seja olhando, seja parando o que está fazendo, ou seja correndo até você para saber o que foi o motivo do chamado. E aí você percebe que a sua criança, ela não emitiu nenhum comportamento. Ela continuou assistindo o vídeo como se você não o tivesse chamado. Então você aumenta o tom de voz e chama ele mais alto, porque talvez ele não tenha ouvido por estar muito concentrado no vídeo. E então você chama João e espera para ver se o seu filho vai ter alguma reação. E você percebeu que ele não tem nenhuma reação também. Esse é um sinal que nós precisamos observar e ficar alertas. A falta de ação e de reação quando chamado pelo nome é uma característica marcante do autismo. Normalmente, crianças autistas não atendem quando chamados pelo nome, exatamente pelo motivo que eu descrevi no exemplo. Elas normalmente concentram-se e engajam-se, como nós falamos, em brincadeiras. E o que isso quer dizer? Elas gostam muito de determinados assuntos e concentram-se demais neles. Concentram-se tanto a ponto de não perceber o ambiente que está à sua volta. Por isso, por essa concentração excessiva, vamos usar esse termo, ela não consegue perceber que ela está sendo chamada, ela não consegue perceber que está acontecendo alguma ação naquele espaço. E aí a gente retoma o primeiro item dessa lista, o contato visual. Quando a criança tem dificuldade no contato visual, ela tem dificuldade de quê? De perceber o ambiente à sua volta, como eu falei. E isso também interfere no atendimento de comandos, como o chamado pelo nome. Como ela não percebe muito bem o ambiente que está à sua volta, porque ela se foca demais em uma determinada situação, como por exemplo o brinquedo, ela não percebe que ela está sendo chamada. Então, por não perceber, ela também não reage a esse chamado. Ela não responde, ela não olha, ela não corre, ela não dá um tchauzinho, ela não emite nenhuma ação. Então, se você tem uma criança em casa que você já percebeu que emite esse comportamento de não responder em situações quando chamado pelo nome, também é um sinal de alerta. Uma característica marcante que nós também precisamos observar é o sorriso social. O sorriso social é uma espécie de termômetro e que nos ajuda a medir se essa criança consegue reagir em situações sociais ou ela não consegue reagir em situações sociais. Como isso acontece? Você já percebeu se o seu filho ou filha reage quando alguém elogia a roupa ou o cabelo dela?
quando alguém a parabeniza por alguma coisa que ela conseguiu fazer com sucesso, quando alguém comemora algum feito dela, ela sorri nessas situações? Você já observou como ela reage nessas situações? Ela parece não perceber quando essa situação acontece ou ela sorri, ela reage de alguma maneira? Essa é uma característica que muitas vezes os pais e cuidadores não percebem muito e não observam os seus detalhes. Isso é até uma característica muito peculiar, individual de cada criança. Você pode estar se perguntando: por que você está falando que essa é uma característica de autismo? Isso é tão peculiar. Tem crianças que são mais tímidas, tem crianças que são mais sérias. Não necessariamente todas precisam sorrir, então não sorrir é uma característica de autismo? Não, não é assim. Quando a gente fala do sorriso social que ele é um termômetro porque ele sinaliza se essa criança está percebendo ações socialmente no seu dia a dia, como por exemplo um elogio. Crianças autistas têm dificuldade de perceber essas relações, têm dificuldade de entender quando alguém elogia o cabelo ou a roupa dela, tem dificuldade de demonstrar esse interesse e esse agradecimento através do sorriso. Então, acaba que a ausência desse sorriso em algumas situações, corriqueiras até, como pequenos elogios, pequenas parabenizações, podem ser sinais de que essa criança tem dificuldade de socialização. Ela tem dificuldade de socializar naquele espaço, de responder ao comportamento que lhe foi exigido, que seria o sorriso. Ela tem dificuldade de lidar com essa ação e de executá-la, e por isso ela acaba não executando. E acaba, às vezes, até sendo rotulada como uma criança mal-humorada, uma criança mal educada, ou uma pessoa sem emoções. E, na verdade, não é isso. Não quer dizer que ela seja uma pessoa mal-humorada, estressada, sem emoções, que não goste de ninguém, como erroneamente muitas pessoas acabam rotulando os autistas, sejam eles crianças, adultos ou idosos. Nós temos autistas em todas as faixas etárias, como pessoas extremamente tímidas ou pessoas extremamente grosseiras ou extremamente mal educadas, quando na verdade essa pessoa só tem dificuldade de demonstrar, só tem dificuldade de se expressar e de muitas vezes se fazer entender. Não quer dizer que ele não sinta nada, e sim que ele não consegue muitas vezes expressar o que ele sentiu. Uma outra característica que você precisa observar na sua criança é a não aquisição de habilidades. O seu filho aprende coisas novas? Você já testou ou experimentou ensinar algo novo para ele e viu a forma com que ele reage a esse ensinamento novo? Ele reluta para aprender, ele tem dificuldade de aceitar o novo, ele tem dificuldade em sentar, experienciar aquela situação, ou não, ele ama aprender coisas novas e sempre está disposto a uma novidade. Essa é uma observação importante quando nós falamos de autismo. Por conta dos ciclos de comportamentos repetitivos que está no vídeo anterior, que se você não assistiu, corre para assistir. Por conta desses ciclos, a gente tem dificuldades na aprendizagem de crianças autistas, porque elas estão acostumadas e adaptadas sempre a fazer a mesma rotina, a mesma sequência. E eu não estou falando que a rotina não é importante, pelo contrário. A rotina é fundamental em uma pessoa autista, para uma pessoa autista. É através da rotina que ela vai conseguir se organizar melhor, que ela vai conseguir
setorizar o que ela precisa fazer, o que ela não precisa fazer, ela vai conseguir organizar a sua vida, conseguir se ver, projetar as coisas em que ela vai precisar realizar. E conforme o seu grau de amadurecimento, essa rotina e esse detalhamento da rotina vai se aperfeiçoando e aumentando também. Isso é muito importante para o desenvolvimento, para o dia a dia das pessoas autistas. E não é um problema. O problema está nos ciclos de repetições. Quando a pessoa autista ou a criança autista, ela entra em um ciclo de só fazer sempre o mesmo, não pode ter nada novo. Se você mudar qualquer coisa na rotina da sua criança, pode ser até a cor da embalagem do shampoo que você usa no banho com ela. Ela não quer mais tomar banho. Isso vira um grande transtorno e ela não consegue lidar com coisas novas. Quando você, por exemplo, dá um brinquedo novo para sua criança, para o seu filho ou filha, e ele não consegue brincar, não consegue aceitar aquele brinquedo novo. Quando você dá uma roupa nova para ela, por essa roupa não estar no seu repertório de roupas já conhecidas, ele não aceita usar de jeito nenhum essa roupa. Ou um sapato, quando você dá um sapato novo e por esse sapato não está inserido dentro do jogo de sapatos e da quantidade já selecionada que ele conhecia, ele não aceita calçar de jeito nenhum. Ele não aceita nada novo e tem uma grande dificuldade de lidar com coisas novas, tem uma grande dificuldade de aprender coisas novas. Ele prefere sempre o mesmo, tudo sempre exatamente igual, na mesma ordem, no mesmo horário, nos mesmos dias da semana. Esse é um comportamento que nós precisamos observar. Tudo em excesso faz mal. Como eu falei no início do vídeo, a rotina é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança. Toda criança precisa de rotina. Todos nós, adultos ou crianças, precisamos de uma rotina para conseguir nos adaptar melhor às tarefas que nós fazemos no dia a dia. Com os autistas não é diferente, eles também precisam de uma rotina. Mas o apego excessivo a sempre ter a mesma rotina e por conta da rotina e do apego excessivo a sempre fazer o mesmo, não conseguir aprender coisas novas, é um ponto muito importante que precisa ser observado por vocês, pais. Outra característica muito marcante é falta de interação e de iniciativa de interação. Como isso acontece? Você já percebeu se o seu filho, quando vê outras crianças, tenta interagir com essas crianças? Sejam elas maiores ou menores que ele busca por essa interação, ele busca interagir de alguma maneira com outras crianças ou até mesmo outros adultos da mesma idade? Ele tenta conversar ou ele tenta se comunicar com as pessoas quando elas falam com ele? Ele consegue perceber situações no ambiente, como por exemplo, todos estão sorrindo e ele começa a rir também? Por exemplo, você está rindo de uma piada que você viu no celular e ele viu você rindo e ele começa a rir também. Ele não sabe nem o porquê, mas ele ri também? Ele tem esse tipo de comportamento ou não? Ele parece não perceber quando essas determinadas coisas acontecem. A falta de interação e de iniciativa de interação também é uma característica de autismo. Quando a gente fala de autismo, a gente sempre enfatiza muito as habilidades sociais, a dificuldade que os autistas têm, de uma maneira geral, de lidar com situações sociais. E a falta de iniciativa de comunicação é uma habilidade social. Nós precisamos de uma determinada quantidade de habilidades para nos comunicar. Nós precisamos falar, nós precisamos ouvir, nós precisamos olhar para o outro em uma conversa, por exemplo.
E não ter esse leque de habilidades dificulta muito a interação, a comunicação dessas pessoas de uma maneira geral. Por isso, a falta de iniciativa de comunicação, a falta de busca por falar, por se comunicar de alguma maneira, é uma característica que precisa ser observada dentro do dia a dia dessas pessoas, dessas crianças especialmente. A falta de apontar ou falar o que deseja é uma característica que também precisa ser observada. Dentro do transtorno do espectro autismo, a gente percebe muito comumente que algumas crianças ou pessoas, elas não apontam o que elas desejam. Por exemplo, se a criança ou a pessoa autista quiser essa pecinha aqui desse brinquedo, ela não vai apontar a peça ou ela não vai dizer eu quero a peça. Ela vai pegar a mão da pessoa que estiver mais próximo dela ou que ela sabe ou percebeu que pode dar a ela esse brinquedo, normalmente são os pais ou no caso da terapia e das sessões terapêuticas do terapeuta. Ela pega na mão dessa pessoa e leva até onde ela quer e fica olhando para a pessoa esperando uma resposta, que é a pessoa pegar e falar para ela: "É esse que você quer? Toma". Então, essa falta de dizer o que quer, apontar o que quer, demonstrar o que quer, é uma característica que precisa ser observada. Se o seu filho ou filha só segura na sua mão e leva você onde ele deseja, sem dizer o que ele quer, ou sem apontar ou demonstrar, tentar sinalizar de alguma maneira que aquilo é o que ele quer, fique atento. Essa é uma característica importante. O atraso na fala é uma característica marcante também. Quantas vezes você não já ouviu alguém falar que os autistas têm dificuldade na fala? Ou até mesmo encontrou em vídeos pela internet, em textos pelo Instagram, sobre essas questões. É muito comum mesmo crianças autistas e pessoas autistas terem dificuldade na comunicação, na fala, principalmente. Ou a gente encontra um ponto que é a criança não fala, ela completou 2 anos de idade e ela ainda não forma nenhuma frase, ela ainda não fala nenhuma palavra, ou a gente encontra o outro ponto. Ela começa a falar muito tarde, começa a falar depois dos 5 anos, depois dos 6 anos. Então, as dificuldades na fala são muito marcantes. A idade correta para uma criança começar a balbuciar algumas palavras, por mais simples que sejam, como mamã, papá, água, são os 10 meses. Com 10 meses, a gente já tem que começar a perceber que essa criança está falando ou tentando balbuciar alguma coisa. Mamã, papá, dá, neném, essas coisinhas e balbucieios que as crianças normalmente fazem. Se a sua criança já completou 10 meses, ela ainda não emite nenhuma palavra, nenhum balbuceio, nenhuma iniciativa de tentar falar nada, isso é um sinal de alerta, porque em pouco tempo ela já vai completar 1 ano. E a gente já espera que eles estejam balbuciando alguma coisa. A gente não pode exigir que eles formem frases completas e grandes textos com 1 ano. A gente não pode exigir que ele fale perfeitamente, por exemplo, mamãe, essa água está muito gelada, doeu o meu dentinho. Isso é uma frase enorme para uma criança de 1 ano. A gente não pode exigir esse tipo de colocação, mas ele conseguir falar água, por mais que não seja perfeitamente, cada criança tem a sua forma de falar, né? Encontra um jeito de falar. Então, pode até não ser perfeito, mas ele tenta falar água de alguma maneira, ou então ele chama mamã, papá, vovô, vovó, titio, titia, uau, uau, nomeia os animais,
faz o som. Como é que a vaquinha faz? Mu. Como é que o gatinho faz? Miau. Como é que o cachorro faz? Au, au. São marcos importantes do desenvolvimento infantil e que nós precisamos estar alertas. Se a sua criança tem 10 meses e ainda não faz nada disso, é um sinal importante para você começar a estimular, começar a trabalhar esses estímulos, começar a tentar ensinar, começar a treinar com ela, começar a ficar repetindo mesmo. Mamamã, mamamã. Quem sou eu? Mamamã. Quem é esse aqui? Papapá. Olha aqui. Não, pegar um fácil. Que iguana é difícil. Pegar um fácil. Urso, 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 urso. Realmente, ir repetindo. Porque como a gente já falou aqui repetidas vezes, as crianças aprendem por imitação. Então, quanto mais você apresenta para ela, mais ela vai repetir. Maior a probabilidade dela absorver essa informação, processar no cérebrozinho dela e reproduzir essa informação através de uma repetição da forma que ela consegue. A gente não vai querer que ela faça ações perfeitas, mas que ela tenha já a iniciativa é muito importante. Um ponto importante para você observar são os comportamentos repetitivos. Você já percebeu se o seu filho tem comportamentos repetitivos no seu dia a dia? Mas quais são esses comportamentos repetitivos? Você pode estar se perguntando. Os comportamentos repetitivos dentro do autismo têm diversas formas e acontecem de diversas maneiras. Eu poderia passar um vídeo inteiro só falando para você quais são os comportamentos repetitivos e listando todos os que eu já vi ao longo da minha carreira. Mas vamos nos focar em dois. O balanceio das mãos, mais conhecido como flap de mão, que é esse movimento, e o girar, gostar de movimentos que rodam. Eu não tenho espaço para girar aqui, mas imaginem a rotação. Esses são comportamentos bem marcantes. Então, se o seu filho, você já observou que ele, toda vez que está muito entusiasmado ou acontece alguma coisa que ele gosta muito, ele faz esse comportamento de balançar as mãos, às vezes vem até acompanhado de alguns pulinhos, ficarem balançando as mãos assim, eufóricos. É uma característica marcante de movimento repetitivo que pode estar relacionado à estereotipia. Essa, por exemplo, que eu estou demonstrando para vocês, se chama flap de mão. Ele balança as mãozinhas, sorri, pula, é uma forma de extravasar energia em momentos de muita euforia e felicidade, por exemplo. Um outro comportamento é o de rotação. Então, você já percebeu se o seu filho gosta de ficar girando por prazer? Ele fica rodando, 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 rodando por prazer, só porque ele gosta desse movimento. Ou qualquer brinquedo, qualquer coisa que ele pegue, vira um motivo para ele rodar. Por exemplo, ele vai pegar esse elefante aqui, esse brinquedo. E aí ele fica rodando o elefante, rodando o elefante, rodando o elefante, rodando o elefante, rodando, rodando. Sem fim, ele só fica rodando. Ele não dá uma função. Por exemplo, a função desse elefante qual é? Ele tem a letra E aqui e ele tem que encaixar. Aqui é a letra E. É de que bichinho? É do elefante. Então ele tem que parear o E com o elefante. Essa é a função primária desse brinquedo. Então, quando a criança pega esse brinquedo e só fica rodando, sem nenhum outro comportamento agregado, a gente percebe que também há ali um comportamento repetitivo e estereotipado, que é o de movimentos circulares. Ele gosta de movimentos circulares e ele busca por esses movimentos circulares de uma maneira intensa. E já aproveitando o exemplo, isso também acontece com o desinteresse pelo brincar. Isso acontece também pela falta de imaginação no processo de brincar. Porque, vamos usar um exemplo, se nós damos esse brinquedo
que é de encaixar as formas das letras, das vogais, para uma criança típica, ela pode até não conseguir encaixar o brinquedo aqui, por uma questão de destreza manual, de força, de até desinteresse pelo encaixe. Mas ela pode falar elefante, ela pode pegar e pode andar com o elefante assim, olha o elefante, como o elefante faz? Ih, o elefante. Ela pode imaginar outras coisas dentro dessa brincadeira que tem uma função primária de encaixar. Então, as crianças típicas têm essa flexibilização de imaginação maior do que crianças atípicas. As crianças atípicas têm essa dificuldade de imaginar. E por conta dessa dificuldade de imaginação, vem também a dificuldade do brincar. O brincar passa muito por imaginar. Então, quando a gente tem uma dificuldade de imaginar, consequentemente a gente terá uma dificuldade de brincar, esse desinteresse pelo brincar. Então, para ela, é muito mais interessante eu só rodar esse elefantinho, porque rodar para ela é legal, é mais legal do que andar com o elefante, do que fazer o som do elefante, do que encaixar a letra E de elefante. É muito mais prazeroso. Então, esses comportamentos a gente precisa observar dentro do dia a dia, porque são sinais importantes e precisam ser observados. Por último, mas não menos importante, vamos à desregulação e alterações sensoriais. Como nós já conversamos aqui em vídeos anteriores, a desregulação normalmente acontece de uma via sensorial para uma via comportamental. Normalmente, alguma coisa bem aqui na via sensorial acontece que faz com que essa criança não consiga lidar com essa informação. Seja ela ambiental, seja ela tátil, seja ela auditiva, seja ela visual. Alguma coisa essa via cerebral sensorial captou aqui que aconteceu nesse ambiente e essa criança não conseguiu reagir, não conseguiu lidar, não conseguiu processar essa informação. E aí ela manda uma resposta para a via comportamental, que reage e responde da maneira pela qual ela consegue. Seja essa maneira que ela conseguiu processar e estipular, colocar as mãos nos ouvidos, pode ser chorar, pode ser se jogar no chão, pode ser se morder. Ela vai reagir da maneira que ela consegue. Podem ocorrer diversos comportamentos nesse momento. A desregulação é muito individual de cada criança e de cada pessoa. Cada pessoa vai encontrar uma maneira e vai desregular de uma maneira. Então, não tem como a gente dar uma característica única, mas o processo de desregulação e a ação, as ações que ocorrem nesse momento de desregulação com a criança autista são características, querendo ou não, muito marcantes do espectro. São os choros sem uma motivação, que normalmente os pais não conseguem entender por que esse choro está acontecendo. São as fugas, né, cerebrais, sejam elas de colocar a mão nos ouvidos, os bloqueios. Então, se o seu filho tem esse tipo de ação e de desregulação corriqueiramente ele se estressa muito, chora muito, fica muito agitado e você não sabe lidar com isso, não consegue, parece que nada que você faz o acalma, nada que você faz o conforta, nada que você faz deixa ele tranquilo novamente. Isso vai gerando uma grande angústia e aflição em você e nele. Esse é um comportamento que precisa ser observado e analisado por uma equipe multiprofissional, com terapeutas ocupacionais, psicólogos. Em equipe, a gente vai trabalhar essas questões, observar essas questões minuciosamente para conseguir entender o que é que está acontecendo na via sensorial, que está respondendo na via comportamental e fazendo com que aquela criança entre naquele ciclo de desregulação.
Então, observar esses comportamentos no dia a dia da criança é muito importante. Diferenciar o que é uma desregulação, o que é uma birra, também é muito importante. Então, estar atento a esses sinais são fundamentais dentro do dia a dia e também para a intervenção precoce, porque se você, a partir de hoje e com todas essas dicas que eu dei nesse vídeo, começar a olhar e observar o seu filho de uma maneira diferente, começar a observar como é que as coisas estão ocorrendo com ele, o que está normal, o que não está normal, o que está muito em excesso, o que não está tanto em excesso, é muito importante, porque é através do seu olhar de pai, mãe, cuidador, que essa criança chega até nós, profissionais. Então, se o seu olhar estiver muito bem apurado e treinado para todas essas questões faladas nesse vídeo, a sua criança vai chegar muito mais cedo até nós, profissionais. E quando ele chegar até nós mais cedo, a gente vai ter mais tempo e vai aproveitar o processo que nós chamamos de plasticidade neural. Quanto mais cedo a criança começa o processo de intervenção, quanto mais jovem ela é, maior é a plasticidade neural, maior é a capacidade dela de aprender coisas novas, maior é a capacidade dela de se adaptar a coisas novas. Então, a gente precisa usar o tempo a nosso favor. O tempo é um fator fundamental dentro do transtorno do espectro autismo. O tempo é primordial e quando nós deixamos o tempo passar, ele não volta mais. O tempo que uma criança perde de estimulação, o tempo que uma criança perde de diagnóstico, é tempo de tratamento que ela está perdendo. É tempo que ela não está aprendendo. É tempo que ela não está se desenvolvendo. É tempo que não está ajudando o desenvolvimento dela. Então, não percam tempo, papais e mamães. Observem os sinais das suas crianças. Observem tudo o que acontece com elas. E se você perceber que alguma coisa de errado está acontecendo, procure os profissionais especializados. Conversem com os pediatras das suas crianças. Peçam encaminhamentos para as equipes multiprofissionais, de terapeutas, de psicólogos, para que juntos nós possamos desenvolver cada vez mais habilidades dos nossos pequenos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou Juliane Souza, terapeuta ocupacional, especialista em transtorno do espectro autismo e espero ter te ajudado. Se você ainda não conhece as nossas outras plataformas no Facebook e no Instagram, se inscreva no playtea.to. E se você é novo aqui no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber os nossos vídeos semanais e não perder nenhum conteúdo. Tchau! Até nosso próximo vídeo!